porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. porque dele, Para ele são todas as coisas. a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a
Para sempre, amém. Tu tens a soberania, Senhor, o governo, o trono de tudo. Da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa razão. Eis aqui, Senhor, o povo que renunciou a toda a sua vida para receber do Senhor e ser achado em Ti, Jesus. Encontra os nossos corações nesse dia acessível ao Teu Santo Espírito, Senhor. Renova em nós um fogo, um batismo de santidade, de zelo, de reverência e de amor pela Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, na verdade, Deus sempre quer falar conosco, mas muitas vezes nós não ouvimos Deus. Não é verdade? Deus sempre quer falar conosco. Uma vez passou lá em casa um rapaz, ele já tinha um grau de estudo bem bacana, bem elevado, e ele falou assim comigo: Saulo, Deus nunca falou comigo. Aí eu pensei, não é possível, porque Deus sempre quer falar conosco. Ele falou, Deus nunca falou comigo. Aí eu falei, olha, Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Deus fala pela Bíblia, Deus fala por uma pregação, Deus fala por um sonho, Deus fala por uma pessoa, Deus fala pela natureza, mas Deus sempre fala. Aí ele prestou atenção e eu orei com ele. Eu falei, observa as coisas que alcançaram teu coração. E você vai ver que Deus já falou com você. Aí eu orei com ele, ele foi embora. Passado uns 3, 4 dias, ele não morava aqui, morava em outro estado do Brasil. Ele me liga, Saulo, eu quero te pedir perdão, porque Deus falou comigo de muitas maneiras. Eu é que não sabia que era Deus quem falava. Eu estou ali no banco com esse trem espremendo meu coração, irmãos. Olha o que diz aqui em Romanos 1:20. Se você quiser abrir aí, abra. Sabe por que nós precisamos aprender a ouvir a Deus? E nós precisamos deixar Deus usar todas as circunstâncias que Ele quiser para falar conosco. Olha lá, Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Ponto. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Sabe por quê, irmãos? Deus, o Criador, deixou revelação dele na natureza. Mas nós somos muito afobados, muito agitados, muito afobadinho. Aí nós não percebemos Deus. E um dia eu, lá na fazenda, eu falei, Deus, por misericórdia, fala comigo. Usa tudo que o Senhor quiser para falar comigo. Usa os bichos, usa a chuva, usa o sol, usa os passarinhos. Usa tudo que o Senhor quiser para falar comigo. Porque eu tinha fome de ouvir a Deus. Mas eu não queria colocar um quadradinho. Assim, Deus fala assim. Não, Deus fala como Ele quer falar. Irmãos, eu não sabia que ao orar assim, eu ia apertar um botão. Queria desvendar muita coisa de Deus para a minha vida.
Eu quero te convidar hoje à noite para orar assim: Deus, fala comigo. Se eu estou muito distraído, bate palma, atrai minha atenção. Você já viu aquela criança que é tão agitada que você tem que segurar o rosto dele entre as mãos assim para ele olhar para você? Você já viu um tipinho assim? Aí você tem que segurar, botar o olho dele no seu olho para você saber, ele está me olhando, ele está me vendo. Às vezes Deus precisa fazer isso conosco, porque senão nós não paramos para ouvir a Deus. Eu quero te dizer um recado aqui hoje à noite: Deus quer falar com você. Esse encontro aqui não foi só porque nós temos um programa, mas porque Deus tem um projeto. Amém? Não é um programa nosso, o negócio é com Ele, é um projeto dEle. Só que você precisa responder a isso. Você precisa dizer: Deus, eu quero te ouvir. Fala por onde o Senhor quiser. Irmãos, e Deus começou a me treinar de muitas maneiras para ouvir a voz dEle. E eu posso dizer para vocês N testemunho de situações até estranhas que eu entendia Deus. Uma vez eu estava lá no seminário, eu soltei o cachorro. Eu fui o único aluno que tinha um cachorro no seminário, pensa isso. Aí soltei o cachorro, ele era bem meu amigo, eu treinei ele, porque eu soltava, aí alguém segurava lá longe, eu corria, me escondia, depois eu assoviava, ele vinha atrás de mim. Ele me encontrava em minutos, eu estava treinando esse cachorro. E depois de um belo dia, acho que eu já estava me sentindo o cara, porque eu consegui treinar o cachorro, soltei ele, e ele foi, eu chamei, ele sentou, olhou para mim e não veio. Eu fiquei, uai, como assim? Aí eu chamei, fiz aquelas micagens, tudo que a gente sabe fazer para chamar o cachorro. Ele olhou para mim e não veio. Falei, miserento, como assim? Aí na hora que eu estava assim, brigando com esse trem assim por dentro, Deus falou assim ao meu coração: muitos homens são assim. Eu chamo, eu crio o meio e eles não vêm. Ô mano, pensa que coisa que virou meu coração naquela hora. Deus falou, muitos homens estão assim. Eu chamo, eu crio meios e eles não vêm. Será que está acontecendo isso aqui hoje à noite? Será que Deus tem te dado uma palavra e você tem rodeado ela no coração, mas não tem feito o que Deus quer? Deus é um Deus de circunstâncias, irmãos. Presta bem atenção nisso. Deus é um Deus de circunstância. Deus cria circunstância para falar conosco. Você pode orar comigo agora sobre isso? Senhor, fala conosco. Limpa nossos ouvidos de tudo que nos impede de te ouvir. Tira todo o ruído que atrapalha a nossa atenção de ouvir o Senhor. E não é só por hoje aqui à noite, mas para a nossa vida, no nosso dia a dia, na lida com nossos filhos, com nosso trabalho, andando na rua. Senhor, atrai nossa atenção para Ti. Fala mais alto, insiste mais uma vez, bate palma, segura nosso rosto entre as mãos, mas não nos deixe sem ouvir Tua voz. Nós repreendemos, Senhor, toda mentira do diabo, repreendemos todo dardo inflamado do maligno, repreendemos, Senhor, todo espírito imundo que levanta situações na nossa mente enquanto nós oramos, para nos desviar a atenção da graça que o Senhor está nos entregando essa noite. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Amém. Usa tudo que o Senhor quiser usar.
para falar conosco. Só não nos deixe sem a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero te animar, irmãos, a abrir os olhos para as coisas que estão acontecendo na tua vida, no dia a dia. Algumas dessas coisas, elas não são comuns, elas são estratégia de Deus para te levar para Ele. Observe as pessoas que estão te entregando palavras, observe algumas ligações que têm chego para você. É uma maneira de Deus te alcançar. Amém? Uma certa vez eu comprei uma planta muito cara e cuidei dessa planta com muito cuidado. Ela ficou grande, bonita e pá, está lá toda bonitona e eu estou todo orgulhoso com a minha planta cara. Aí aconteceu uma chuva à noite, vento, cascavel venta muito. Quando eu cheguei no outro dia, tinha caído uma tábua e tinha decepado a planta. Saiu a parte de cima, ficou só o tronco. E eu pensei, meu Pai do céu, agora perdi. Irmãos, aquele trem deu um misto no meu coração de decepção, de perda. Aí eu peguei aquela planta, botei num canto, passei uns negócios lá para tentar cicatrizar e deixei quieto lá. Só que eu notei um negócio diferente, porque ela não murchou e morreu, e eu não sabia fazer isso. Aí eu coloquei ela em cima de um vaso. Quando eu penso que não, irmãos, o tronco que ficou, nasceram vários brotos novos, e aquela parte de cima nem murchou, ela continuou a vida. Se não tivesse acontecido isso, eu não tinha aprendido essa lição, que às vezes os acidentes multiplicam os recursos de Deus para nós. Amém? Então fica com isso no teu coração. Deus não desperdiça nada para tratar de um filho. Amém? Deus já falou com você alguma vez? Levanta a mão. Uau! Deus está falando hoje à noite. As pessoas que te rodeiam, os telefonemas que você recebe, os nãos que você recebe, as demissões que você recebe, e aí vai. É Deus no controle. Você entregou sua mão, sua vida, seu presente, seu futuro na mão de Deus? Você entregou? Deus vai agir. E Deus me mandou dizer isso aqui hoje à noite. Deus não vai desperdiçar nada para produzir a obra que Ele quer na tua vida. Amém. O Rogério está falando dos imprevistos. Eu tenho tanta coisa para contar aqui para vocês. Um dia nós vamos tirar uma tarde só de prosa, para a gente contar o tanto de coisa que Deus fez, né? Os imprevistos, aquelas coisas que não deu certo. Alguma coisa já não deu certo na sua vida e você ficou bem chateado com aquilo? Não fica não, falar que nem os mineiros, não fica não, bobo. Deus não perdeu o controle da tua vida, não. Deus está reinando. A Bíblia diz que o fiel guarda de Israel não cochila e nem dorme, quanto mais aquele que entregou a vida por nós e mora em nós. Oh, glória a Deus por isso. Amém. Boa noite, tudo bem? A Ana vai ensinar um cântico para vocês. O nome da música eu não sei, mas eu acho que vão colocar ali para a gente. Cântico do Cristão Medieval, é isso? Não? Canção do Cristão Medieval, isso.
digitado aí. Cadê o negócio? É o CaptaCast? É na terceira? A terceira. Aqui? É que sim, sim. Soltou aqui, ó. Aqui que é o problema. Corta pra mim. Pega esse picap aqui, ó. What? Pegou o capibreche? Só um pouquinho, deixa eu afinar. Devia ter visto a afinação antes, querida. Achei que tava afinado. Vai rapidinho. Espera lá. Ficou perfeito, sabe? Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser consultado, do desejo de ser exaltado. Precioso Jesus, manso e humilde de coração, vem-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Livra-me, Jesus, do medo de ser humilhado e desprezado. Livra-me, Jesus, do medo de ser exortado e esquecido. Dá-me a graça de desejar que os outros sejam mais amados e estimados que eu, que minha graça de possa parte ver os outros sendo escolhidos e que os meus lábios possam ter a graça de sorrir enquanto os meus olhos estão chorando. Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam, a herança
eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Se falta tua beleza, eu procuro em vão por bens. Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam, a herança de valor. Se eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Se me falta tua beleza, eu procuro em vão por bens. Oh, 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 oh. Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam, a herança de valor. Se eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Se me falta tua beleza, eu procuro em vão por bens. Amém. Senhor, o Espírito do Senhor tem colocado algo no coração do Ricardo e ele precisa de graça e de dons para falar da tua parte. Dá esta unção e que nós sejamos ministrados e abençoados com a porção que o Senhor lhe deu neste dia. Nós te abençoamos e ministramos esta bênção de graça e de dom, em nome de Jesus. Queria falar sobre 3 coisas bem rapidinho para vocês. A primeira delas é sobre mansidão e humildade. A segunda é sobre falta de simplicidade e orgulho, que é o oposto de mansidão e humildade para mim. E a terceira é em que devemos ser mestres atendendo o tempo decorrido. A gente já sabe tudo isso, não é nada novo. Mas por que você vai falar então se a gente já sabe? Porque eu acredito que Deus quer falar algo no seu coração. Deus tem falado ao meu coração algo muito interessante. Tenho conversado bastante com o Eric, já faz um ano sobre isso. Mais de um ano, acho que uns 2 anos. E na verdade eu estou meio que falando assim, representando um pouco o Eric também, tá bom? Deus tem falado conosco que a mansidão e a falta de simplicidade nos faz perdermos o que há de melhor, às vezes, do Senhor para a gente. Quando a gente ouve a letra dessa música, a gente percebe como que a gente é. Tem gente que não gosta de fato de ser colocado em público, falar, tem vergonha. Mas todo mundo gosta de um ego envaidecido, todo mundo tem uma necessidade de ser motivado por algum motivo, né? Pessoal, seu, é diferente de um para com o outro. Uns com elogio, outros com presente, outros com abraço, né? É o jeito de cada um aí que a gente chama de linguagens do amor, né? Mas cada um de nós tem um jeito de receber uma necessidade motivacional. E pensando nesse tempo que a gente vai ter agora amanhã cedo, amanhã à noite, segunda, e depois alguns terça, me veio à mente de compartilhar isso com vocês. Que o copo só pode ser preenchido se ele estiver vazio. Não tem como preencher um copo cheio. É interessante que Jesus Cristo fala em Mateus 11, 28 a 29, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu quando li isso pela primeira vez eu pensei assim, nossa, alguém falar que aprenda de mim que eu sou humilde já parece que é orgulhoso. Vindo de cada um de nós, com certeza, mas vindo de um que já era Deus, que Deus fez todas as coisas por intermédio dele, que estava no princípio com Deus, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele deixou a glória, a honra, a majestade, o poder, a amizade, tudo que ele tinha para assumir forma de criatura.
Sabe o que é isso? É você descer de uma posição que lhe é de direito para uma posição que você nem merecia. Muito diferente de nós. Nós, às vezes, estamos numa posição e queremos uma posição que não temos direito. Até aconteceu isso no Éden. Quisemos ser como Deus. E agora a gente quer continuar sendo reconhecido, sendo valorizado, sendo honrado, não sendo esquecido, sendo consultado. E se alguém não consulta você para alguma coisa, aí você fica mal, você fica triste. Se ninguém te honra, não fala seu nome, quando eu e minha esposa, a gente tem uns códigos. Nosso código é assim, ó. A gente pega na mão do outro. A gente já ajudou muitas pessoas e a gente foi em muitos eventos com essas pessoas, onde elas não lembravam o nosso nome. Daí a gente pensava assim, ó, esse é o anonimato que Jesus quer. A gente só apertava assim, é isso aqui, ó. A gente até fez, e nunca foi falado o nosso nome. E a gente pensava assim, esse é o local que Deus quer que a gente esteja. Estava falando para os meninos que o Arthur e o Guilherme estão desde as 10 da manhã. Estou falando isso porque é importante, tem a ver com reconhecimento, tem a ver com, e tudo mais, que a gente acabou de falar nessa música, eles não pediram isso. Então, o reconhecimento legal é quando você não pede, Então, eles estão desde as 10 da manhã arrumando os cabos, arrumando o som, arrumando tudo. Chegaram aqui agora há pouco e falei para eles, o som que deu certo é aquele que ninguém lembra que você estava lá. Não deu um apito, não deu um problema, não estourou um som, não fez um rajado. Esse foi o melhor som que você fez, ou seja, o som do anonimato. Quando você aparece demais, começa a apitar e tal, e todo mundo já olha para lá, já olha para os caras lá. Às vezes nem é culpa deles, Mas o anonimato faz isso, faz com que a gente faça as coisas para Deus sem que os outros percebam que estão sendo feitas, Caminhos de cabo, lugar para cá e para lá, para ninguém pisar. Esse é o anonimato que eu acredito que leva a gente a ser um pouquinho mais parecido com Jesus. Eu acredito que não tem nenhum ser humano na face da terra, nenhum, que não seja orgulhoso. Claro que tem alguns que já foram mais quebrados, mais moídos, então eles são um pouco mais humildes. Então essa é uma palavra que eu não estou compartilhando para vocês, eu estou falando para mim. Eu falo todas as palavras que eu falo primeiro para mim. E quando Jesus fala para ser manso e humilde, ele fala de duas coisas: mansidão, ser suave, ser meigo. Para alguns aí muito macho assim, fala que ser meigo não pode ser, ser gentil não pode. Pode sim, Jesus era. Jesus era firme quando precisava, e Jesus era manso, suave, meigo quando precisava. Isso também tem a ver com moderação. E a outra palavra que é humilde, é não se levantar do chão, assumir uma condição baixa. Abatido, alguns traduzem essa palavra como abatido de tristeza, até deprimido, mas não é essa a ideia que Jesus falou aqui. Jesus estava falando sobre se fazer pobre. E é interessante que aquele que era tudo se fez nada. E quando chega aqui, ele continua se esvaziando de si mesmo. Nem como homem ele foi visto, de fato, ele foi visto como escravo. E foi obediente até a morte de cruz. Então o próprio Jesus podia falar com toda certeza o que era ser humilde, porque ele nos dá todo o exemplo, toda a referência do que é humildade. Que é tendo tudo, se fazendo nada. E não buscando reconhecimento e glória de nenhum homem. Queria somente agradar o Pai. Por quê? Porque ele sabia do propósito dele. Qual que é a sua causa? Qual que é o seu propósito? É o mesmo? Se é o mesmo, então a gente vai fazer tudo para a glória dele. As pessoas sempre me perguntam isso, é impressionante. Deixus, que você é músico, o que você faz com os aplausos? Teve muita gente que já perguntou isso para mim. Aí eu falo assim, querido, meu coração, eu falo obrigado. Aí a pessoa fica meio escandalizada, assim. Mas como você fala obrigado? Você se acha? Não. É que no meu coração, quem me deu os meus olhos foi Deus. Quem me deu os meus dedos foram Deus. Quem me deu minha voz foi Deus. Quem me deu a saúde para eu estar lá tocando foi Deus. Então eu já reconheço de antemão que Deus me deu todas essas coisas. E quando alguém fala comigo, eu não fico apontando para cima assim. Lá dentro eu falo assim, yes, Jesus, você é massa, Você que me deu tudo isso.
Você que deu todos os talentos que tem aqui, todas as pessoas, tudo que você tem de bom é Deus que te deu. Inclusive todas as características do seu perfil pessoal foi Deus que deu para você. E são parte do caráter de Deus também. Todas as coisas boas que temos. As ruins você já sabe de onde veio, né? Não precisa explicar, né? As ruins veio de Satanás e de Adão. Tem algumas coisas que em todos os perfis de pessoas, o que fala mais, o que fala menos, o que é mais extrovertido, introvertido, existe. Uma delas é o orgulho. Eu podia falar sobre amor, mas o orgulho é um negócio sério. Outra coisa que tem na gente, perfeccionismo. Outra coisa que tem na gente, procrastinação. Independente se você tem muitas ideias, daí você não faz nenhuma, ou se você pensa muito, também não executa nada. Então, a gente pode procrastinar, pode enrolar e tal, mas o foco hoje é o orgulho. Por quê? Porque ninguém é tão inteligente que não tenha nada para aprender. E ninguém é tão ignorante que não tenha nada para ensinar também, ué. Vou seguir aqui que a gente vai falar sobre isso mais adiante. Jesus, antes de ser o verbo, né, a primeira ação clara da humanidade de Jesus na terra, especificamente, a gente pode falar que é a criação dele, sendo educado por uma mãe que não era perfeita, um pai terreno de coração que não era perfeito. Depois ele vive com aqueles irmãos que não eram perfeitos. Então tem várias ações. Aí chega um dia, ele vai ser batizado por um homem que também não era perfeito. O homem nem queria batizar ele. Quem que era o homem? João Batista, seu primo. Aí ele fala assim: deixa cumprir toda a justiça de Deus. Então antes de Jesus ser Jesus, ele era o verbo eterno de Deus, e ele abriu mão de toda essa sua glória para se tornar o Salvador, de todo o seu poder, de sua majestade, para assumir a forma não só de uma criatura, mas de um servo. Segunda ação de Jesus de humildade foi essa, de ser batizado pelo primo dele. Convém cumprir toda a justiça de Deus. Então ele não estava se importando se ele que podia batizar João, ele queria cumprir a justiça de Deus e foi batizado. Paulo escreveu um texto interessante sobre Jesus, que o contexto fala, primeiro para dar um exemplo para a gente lê muito esse texto, todo mundo já sabe de frente para trás, que é Filipenses, é isso? Só que vamos ler um pouquinho antes, do 3 ao 7. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando Paulo fala isso, ele fala baseado no exemplo de Jesus, que ele fala a seguir: eu estou lendo outra versão aqui de propósito, tá? A Nive. A atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele que podia se apegar, devia até, se fosse o caso, mas ele não se apegou, ele se esvaziou e foi servo, tornando-se semelhante aos homens até o final, obediente até a morte de cruz. Então ele se esvaziou de todo o poder que ele tinha de Deus, fazendo-se homem, e não considerou superior até mesmo que os seus próprios discípulos. Ele era o mestre, ele era o Senhor, mas ele não ficou se considerando. E ele disse que quer ser o maior, sirva os outros. Então ele dava exemplo disso também, de humildade, mansidão, serviço. E é isso que deve nos inspirar a segui-lo e tê-lo como, de fato, a nossa referência de vida. Todos os dias a gente pensar assim: poxa, se Jesus, que tinha tudo, abriu mão de tudo, serviu, se humilhou, por que eu que não tenho nada, quero sempre ser reconhecido? Quero sempre ser consultado, honrado, aparecer ou, nomeado, né? Então, nunca pense que você é superior a nenhum irmão que está aqui hoje. Nunca pense isso. Você não é. Nós não somos superiores uns aos outros. E a gente quer, de fato, entender que a gente faça da humildade de Cristo a base de todas as nossas ações. E, consequentemente, quando isso acontecer, as pessoas vão olhar para você diferente, vão olhar com respeito. Vão ver que você também é orgulhoso, que você falha, mas que você
volta atrás, que você corrige, que você se sujeita, que você promove as pessoas ao seu redor, que você não está buscando só os seus próprios interesses. Então faça isso, principalmente com aquelas pessoas, inclusive, que você considera as mais simples possíveis. Aquelas que ninguém está vendo quando você está ajudando. Eu já vi algumas situações muito ruins no nosso relacionamento, nesses anos todos de discípulo, que a pessoa fala que é discípulo, mas no trânsito alguém corta ela, ela solta um palavrão. A pessoa fala que é discípulo, mas no restaurante ela trata mal o garçom. Não, eu já falei para você fazer fala grosso, fala duro. Se eu ver, eu falo, eu corrijo, mas na hora, eu espero o garçom sair, volto e aconselho pedir perdão para o garçom. Já fiz isso, viu, gente? Com várias pessoas. Fiz isso. Os garçons, os gerentes, as cozinheiras, os donos dos restaurantes, são o meu público-alvo do Evangelho do Reino de Deus como músico. Além de ganhar din-din, tá bom? Só para ficar claro. Eu vou lá para ganhar din-din, para ganhar grana, suprir minha casa. Mas essas pessoas me vêm todos os dias lá. O público que vai lá, alvo para ganhar o dinheiro, não é o público-alvo meu de Evangelho. Por quê? Porque eles vão e voltam, eu nunca mais vejo esse povo. Mas esses caras vejam como que eu estou me comportando, como que é meu testemunho, como que eu trato a cozinheira, como que eu trato o cara da limpeza, o guarda lá da portaria. Então esse é meu público-alvo. E quando você olha para essas pessoas sem ninguém estar vendo, fazendo isso, você está sendo uma pessoa humilde, uma pessoa querida, uma pessoa que não se acha superior ao outro. Então quando a gente estabelece, né, como fundamento para a nossa vida, né, a seguir Jesus como referência na humildade, a gente começa então a ser olhado como pessoas até de confiança e pessoas de respeito em todos os nossos relacionamentos, inclusive. Então sempre eu creio que eu deva ser alguém que tem tudo para aprender com o outro, com a pessoa mais simples e que não se acha que sabe tudo e que não tem nada para ser acrescentado. Um discípulo de Jesus é alguém que deve aprender sempre. Aliás, é sobre isso que eu e o Eric temos comentado. Mesmo depois da eternidade, inclusive, a gente vai aprender isso, não é verdade? Vamos continuar aprendendo? Lá em João 17,3, e esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, quem? Enviaste. Se a gente já analisar só esse trajeto aqui na terra, quem se converteu aí e é discípulo de Jesus, levanta o braço. Beleza. Então, o que quer dizer discípulo? Aquele que segue. Isso no grego, no original. E no latim, o que quer dizer? O quê? Aprendiz, aluno. Ô, gente, ele não chamou a gente para ser mestre. Aliás, nem são todos na igreja que são mestres, só alguns, mas é dom de mestre, inclusive. Porque só tem um que é mestre, ele falou. Não é para chamar de pai e nem para chamar de mestre os irmãos, tá bom? Não chame nenhum irmão de pai ou de mestre. Agora tenha um carinho como de um pai para um filho, de um filho para um pai, não tem problema nenhum. Porque Jesus falou que só tem um que é mestre. Agora todos nós somos aprendizes, somos alunos. E é pelo que eu estou lendo aqui, a vida eterna vai ser continuar sendo aluno, continuar conhecendo a Deus e conhecendo Jesus. Nós vamos passar, quem não quer ser aluno lá no reino de Deus, não vai adiantar ser aluno aqui também. Tem que querer ser aluno agora. Tem que ter a disposição de alguém que quer aprender o tempo todo. Então quando você deixa e eu deixo de pensar, né, com humildade, a meu próprio respeito, e começo a me considerar dono do saber, da verdade, então não tem mais nenhuma pergunta que eu possa fazer, porque eu já sei todas as afirmações. Sabe que alguém que não tem pergunta para fazer? Vocês têm dúvida? Quem que não tem nenhuma dúvida, que levanta a mão? Isso é humildade. A gente vai morrer tendo dúvidas, a gente vai morrer querendo compreender algumas coisas. E é interessante que Jesus, ele traz equilíbrio para a gente. Lá em Romanos 12:3, Paulo diz assim, para você não pensar além do que convém. Eu tenho meditado bastante sobre isso, e tenho falado para algumas pessoas, nem aquém, nem
além nem a quem. Porque além é vaidade, é orgulho, e a quem é mentira, é uma falsa modéstia. Eu sei que o microfone estava muito grave até agora há pouco, agora ficou muito melhor. Eu sabia disso, mas eu não vou ficar parando para falar. Parabéns para quem mexeu nisso. Tá bom? Nota 10. Não é verdade? Não melhorou o som? Estava embolado, agora está legal? Eu sei fazer isso, eu vou lá e mexo nisso, tal, mas agora a função é deles, a autoridade foi delegada, eles que mexam lá. E vou do jeito que vai indo. Mas eu não posso falar que eu não sei, se eu sei. Se eu falar que eu não sei, sabendo, isso é o quê? Mentira, falsa modéstia. Aí tem irmãos, irmãs, eu vou falar das irmãs, tá? Desculpa as irmãs fazem a comida, sabe que ficou boa, mas ela quer um elogio. Ela fala, mas não está legal, né? E outras nunca acham que está bom, né? Está perdoado. Tem mulher que arrasa, mas elas querem o elogio, né? Então, sem falsa modéstia. Gente, eu acho que ficou bom, agora veja você. Vê o que você acha. Pronto, resolveu o problema da falsa modéstia. Agora assim, gente, eu arrasei nesse negócio. Aí você vai comer um salgado pra caramba. Entendeu? Então, só como exemplo, tá? Paulo fala também, né? Que a gente tem que, cada um receber uma medida de fé e deve pensar conforme essa medida. Não devemos pensar nem além, nem a quem, eu acredito nisso. Existe um provérbio também, né? Que eu já falei antes, que ninguém é tão inteligente que não tenha nada para aprender, nem tão ignorante que tenha nada para ensinar. Foi por isso que Deus em Jesus nos comissionou a fazer também aprendizes. E isso vale para todos os nossos relacionamentos. Se eu não sou discípulo, eu não posso fazer discípulo. Vale para os líderes. Se eu não sou um líder que é um discípulo aprendiz, eu não posso também fazer discípulo. Isso vale para os presbíteros, temos 4 hoje. Se os presbíteros não são discípulos, eles não podem ser nem presbítero. Porque eles têm que sempre entender que eles estão sempre aprendendo. Ninguém sabe tudo. Todos nós somos, diante de Deus, nesse ponto iguais. Somos aprendizes eternamente. Então, o que é, então, ser um discípulo de Jesus, né? É ser um eterno aprendiz. Mais adiante aqui, eu vou falar do segundo ponto. Jesus, então, mostra para a gente o exemplo de humildade e diz para a gente aprender dele, fazer como ele. Depois, mais adiante aqui, tem um texto que eu vou pedir para colocar ali, que é 2 Coríntios 11:3, que diz assim, todo mundo conhece, ó. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amados, quando a gente busca somente o conhecimento, a gente corre o risco de viver nada daquilo que a gente está buscando. Agora, quando a gente quer aprender para viver, a gente com certeza não vai ter tempo de aprender, ter muita informação, muito conteúdo, porque não dá tempo nem de praticar o simples. Tem uma frase que a gente catequizou, às vezes a gente esquece, lembra de novo, o Becker falava, né? Poucas coisas bem aprendidas, bem praticadas, bem transmitidas a outros. Olha que simples, poucas coisas. Quando a gente pensa nos discípulos, a gente tem aquela ideia do peixe, não tem? Qual outra ideia do animal que Deus coloca para representar o discípulo? Não era cabrito? Não é uma girafa? Eu gosto de falar disso porque o cabrito, ele sabe tudo. O cabrito, você vai mexer nele, ele já, né? E a girafa também, ele está aprendendo, mas ele sabe muito além de todo mundo, é muito alto o conhecimento, e aí ele não consegue alcançar as ovelhas que estão lá embaixo. Então a gente tem que ter esse cuidado também, de falar com pessoas que são simples de maneira simples. Gente, essa palavra é para mim, eu repito, eu leio, eu amo ler, gente, eu leio demais, eu gosto de ler toda hora. Se deixar, eu estou lendo toda hora alguma coisa, estou sempre aprendendo. Mas isso na palavra de Deus também é vaidade, isso também é cansaço, é enfado. Eu tenho aprendido isso também.
às vezes eu paro de ler para fazer um nada, para ficar parado lá com a minha família. Porque eu gosto tanto que isso me pega e me puxa, entende? Mas isso pode inchar, você saber e não praticar. Outro texto. Mateus 28, 19. Vai ensinar a guardar todas as coisas que ele ordenou. Falou para os discípulos fazer isso. Mas como é que ele vai ensinar alguma coisa para mim e para você, se você já sabe tudo, né? É difícil, né, ensinar alguém que não sabe. Amados, no relacionamento com a palavra, a gente tem que ir como quem está aprendendo. No relacionamento com os irmãos, no discipulado, a gente tem que ir como? Diferente? Tem que ir como quem está aprendendo. E no encontro desse de 3 dias aí seguido, tem que vir como? Como já sabe tudo? Poxa, lá vai o Saulo falar de novo do cavalo, da égua, né? Da planta. E o Carlos vai falar de novo não sei do que, não sei, o Carlos é mais novo aqui, tem pouca coisa, do café, né? O Luiz vai falar de outra coisa, cada um, o Célio fala de um jeito, mas aí vai falar o evangelho do reino de Deus. Eu não consigo entender quando um discípulo diz que já sabe sobre o evangelho do reino de Deus e não quer ouvir de novo. Vamos falar de Jesus, sua vida e sua obra. Não consigo entender. O cara fala assim, nossa, eu já sei isso aí, vamos falar de outra coisa? Mas, gente, cada vez que eu ouço sobre isso, isso enche meu coração. Se eu pudesse, eu tinha batizado umas 1000 vezes. Eu me arrependi de novo. Toda vez que eu ouço, toda vez que eu prego, eu me arrependo. Aquilo volta para mim com uma força maior, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu, né? Então, nesse aspecto, a gente tem que lutar para não fugir da simplicidade, da pureza devida a Cristo. O que aconteceu com Eva e Adão foi isso. Fugir dessa simplicidade. Eu quero ser como Deus. E nem tinham direito. Quiseram o conhecimento. E toda a história, a maioria dos ateus tem muito conhecimento, que não leva para a verdade, inclusive. Outra coisa é a novidade, informação, né? Eu sei que alguém vai ficar esbarrando falando sobre isso. Fica o dia inteiro no celular vendo, às vezes, porcaria. Aí daquela porcaria vira pornografia. Ô, gente, esse conhecimento ele não é só inútil, ele é venenosíssimo. Ele é uma idolatria. É uma idolatria você ficar no celular todos os dias 1 hora e não meditar na palavra 1 hora. Você está amando mais o celular e a internet do que Deus. Não faz sentido. Eu penso assim, se eu não fico 1 hora na palavra de Deus, eu não posso ficar no celular 1 hora. Não posso, eu tenho que ficar na palavra de Deus. Não é uma disputa, não tem nem comparação, né? Mas nós precisamos mudar alguns hábitos para que a gente possa, de fato, demonstrar que a gente quer aprender, que a gente é aprendiz. E Jesus mandou ensinar a guardar todas as coisas. Mas se a gente acha que sabe, como é que vou ensinar alguém que acha que sabe? Hein, Gladys? Você chega para o discípulo e fala, já sei isso aí. Aí o Carlos pediu para a gente em julho, agosto do ano passado. Vamos fazer uma revisão, como é que estão as apostilas? 1, 2, que nível que está o discípulo, né? Eu não vou pedir para levantar a mão para perguntar, senão vai ficar feio, Carlos. Mas eu sei que tem gente que fez. Glória a Deus por isso. Mas eu não estou querendo dizer só isso. Tem gente que o discipulador foi fazer e falou assim, não, vou fazer isso de novo, não aguento mais. Ô gente, para mim isso soa inferno até, desculpa. Soa falta de revelação do evangelho do reino de Deus. Falta de novo nascimento às vezes. Não entendeu nada. Porque são poucas coisas. Bem aprendidas, bem praticadas e bem transmitidas a outros. Em Mateus também 23, de 2 a 12, fala um negócio interessante. Na cadeira de Moisés, todo mundo conhece, se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. E continua. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo, pratiquem porém, né, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Lembra tudo que a Ana cantou na música? Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, suas vestes. Amam o primeiro lugar, os banquetes, reconhecimento, tudo que foi cantado na letra dessa música anteriormente.
e de serem chamados mestres pelos próprios homens. Gostam de ser chamados de mestres. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porém um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, ou líder, ou mestre, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amados, tenho estudado isso bastante, e tenho visto muita coisa ruim. Volta lá no orgulho, falta de mansidão, orgulho. Aí vem para cá, falta de simplicidade, de pureza, está impuro a mente, está afastado. Aí vem ira, e esse farisaísmo, essa hipocrisia, coloca sobre os próprios filhos um jugo que não vive. Aí os filhos ficam revoltados e não querem viver o evangelho nunca mais. Alguns vão embora mesmo. Ou estão dentro de casa, rebeldes. A primeira Bíblia que o seu filho lê é você. Você é o propósito eterno com a sua esposa. O marido e a esposa são a causa, né? Jesus Cristo, a igreja, a família de Deus. O propósito eterno, a nossa causa, formar uma família para Deus. Aí se os seus filhos olham para você e não vê nada de Deus, acabou a causa, eles não querem saber dessa causa. Então, nesse último ponto aqui que eu quero colocar para vocês, eu gostaria de falar que o Senhor está aqui nesses dias conosco, e eu creio que Deus colocou isso no meu coração, e Ele quer que você se esvazie de toda a religiosidade, em primeiro lugar, de todo o conhecimento humano, de todo o enfado a respeito da palavra de Deus, de todo o sono espiritual. Às vezes a gente está dormindo, de toda a anestesia, a gente está anestesiado às vezes, sabia? O que vai ser dito aqui, gente, aponta para a eternidade, aponta para andar conhecendo o Senhor eternamente. E se você não ficar ligado, e se você distrair, e se você ficar em casa, né, ou cansado demais e não se abrir, não descansa antes de vir, descansa, dorme antes. Não faz um monte de trabalho e chega aqui correndo, ou vai dormir muito tarde hoje, amanhã acorda cansado, ou fica o domingo inteiro assistindo um monte de coisa na televisão, e chega aqui à noite moído, ou segunda trabalha, e chega à noite e não tem ânimo para nada. Abra as suas orelhas, você faz um orelhão desse tamanho assim, e fala assim: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais vosso coração. Endurecer é orgulho, achar que já sabe tudo. Queria deixar isso para vocês, e dizer que nas únicas coisas que o Senhor nos pede, para ser mestre, e esse é o último ponto, a gente não é. Mas tem tempo de ficar no celular, na internet, horas e horas e horas e horas e horas. Mas não sabe o que é arrependimento direito, não sabe o que é batismos, não sabe sobre a volta do Senhor, não sabe sobre várias coisas elementares, básicas. E se alguém vai ensinar, você vai uma vez, na outra você falta. Ô gente, cuidado. Cuidado. Você está, como diz meu amigo Célio Porto, em rota de colisão, se você está vivendo desse jeito. Você está em rota de colisão. Muito provavelmente você pode perder a sua fé, e a gente não quer que isso aconteça, mas cada um vai dar conta de si. O Saulo não vai dar conta da minha vida, totalmente. Luiz, Carlos, Célio, eu não vou dar conta de quem eu coopero, totalmente. Cada um vai dar conta da sua própria vida. A gente tem parcelas nisso. Vamos abrir os nossos ouvidos? Vamos? Fica de pé um pouquinho então. Fala para Deus aí: Senhor, abre os meus ouvidos, que eu me esforce, que eu descanse, que eu venha para cá, preparado para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer que eu conheça.
e que o Senhor quer mudar na minha vida. Até mesmo aquelas coisas que eu catequizei e sei de cor, mas não vivo. Me faz viver a Tua palavra. Me faz sugar, aproveitar cada detalhe que vai ser dito aqui. Que eu tenha disposição para anotar aquilo que o Senhor está me falando. E disposição para viver aquilo que o Senhor está me chamando a atenção. Eu sei que o Senhor me ama. E quem ama, estabelece disciplina. Pode disciplinar o meu coração, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tem uma frase que eu ouvi sobre anonimato, que inclusive é anônima, eu não sei quem escreveu, mas é muito boa. Em algum momento, enquanto o Ricardo falava, eu me lembrei. A frase é essa: o anonimato é uma censura à carne e pode desferir um golpe mortal no orgulho. Não há limites para o que um homem possa alcançar, se ele não se importar com quem receba a glória. Tozer? Eu não sabia. Essa parte aqui é muito interessante. Não há limites para o que um homem possa alcançar, se ele não se importar com quem receba a glória. Amém? Porque a gente gosta do tapinha nas costas, né? O César tinha uma palavrinha, ainda... Vem cá. Boa noite. Na verdade, minha palavra, o Ricardo já falou que Jesus está aqui, o Saulo já falou que Jesus fala e o Eric falou que Jesus faz milagre. Essa é a palavra. Quando os irmãos postaram no grupo de líderes lá para a gente ter uma carga, para quando a gente estivesse aqui no encontro, trazê-la, eu sempre lembro de uma palavra do Carlos que dizia lá atrás que quando estivéssemos juntos como igreja, devíamos trazer os nossos cestos para derramar diante de Deus e na presença dos irmãos. Eu sempre penso que nem sempre o meu cesto está cheio e nem sempre ele está pelo meio, mas só que o meu cesto nunca pode estar vazio, porque se estiver vazio é um reflexo da minha vida e da minha comunhão com Deus entre um encontro e outro. Eu estava pensando esses dias e orando, depois que Jesus foi morto, ressuscitou e o Espírito Santo desceu para os irmãos, os sinais eram feitos por intermédio dos irmãos. Não era o Jesus, carne e físico que estava ali, mas a presença do Espírito Santo que está aqui em cada um de nós. Então, Jesus não vai descer aqui, mas Jesus está em cada um, que é a habitação do Espírito, para que os sinais sejam vistos. Eu sempre fico me perguntando, poderia haver mais sinais? Poderia haver mais prodígios? E aí que é a minha inquietação. Paulo, quando escreve aos Efésios 4, ele fala de uma unidade de fé, de corpo e de espírito. E às vezes eu penso que num grupo grande assim, chega um determinado momento que tem uma dispersão. E às vezes eu noto que até no grupo caseiro tem uma dispersão. Às vezes tem alguém com a enfermidade, tem 2, 3 orando, mas tem 2 ou 3 que está na Lua, está em Marte, está em outro planeta. E aqui no meio do encontro da igreja não é diferente, irmãos. A unidade... Quando a Ana estava louvando, quando o Eric estava aqui louvando, quando veio alguém falar, eu tenho que estar em unidade com o que está sendo falado. Os sinais na igreja de Atos eram visíveis. Eles eram visíveis, eram reais, acontecia. A igreja estava aqui, o outro estava sendo liberto de uma prisão lá. Tinha um enfermo aqui, impunham as mãos. Jesus falou em Marcos 16 que esses sinais iam seguir aqueles que crescem. Então, a minha carga, irmãos, é por unidade. Aí Jesus fala em Mateus 16, 19 para Pedro assim, tudo que vocês ligares aqui na terra, eu vou ligar no céu. E tudo que for desligado aqui, eu vou desligar lá. Então, eu penso, da parte do Senhor, que nós temos que ter
unidade como corpo enquanto estamos juntos. Sabe, parece que é tão cansativo, parece aqueles discípulos que foram com Jesus para orar e pegaram no sono. Será que a gente não consegue vigiar e orar 2 horas, 3 horas? Eu, se tiver um jogo de futebol aqui 3 horas, eu estou lá. E se tiver um churrasquinho depois, eu estou lá. Ué, e eu não posso dispor o meu coração para essas 2, 3 horas hoje, amanhã e depois, e assim vai? Então, irmãos, eu chamo a atenção de vocês, até os que estão lá no fundo, às vezes ficam dispersos. Unidade. Tem unidade com quem está aqui na frente. Não é quem está aqui na frente, é o Espírito Santo que está falando através da boca de alguém que está aqui na frente. Não importa quem seja. Não coloque a carga e dê o devido peso só se forem os presbíteros que estão falando. Deus usa quem Ele quer. Então essa é a minha carga, unidade, irmãos. E vamos ligar aqui para que seja ligado lá. Tem alguém com enfermidade? Vamos impor as mãos. Está lá atrás, impõe, não precisa vir aqui, impõe as mãos de lá. Concorde. E Deus vai fazer sinais e prodígios e milagres enquanto estivermos juntos como igreja. Amém? Muito, muito boa a palavra dos nossos irmãos. Enquanto o César falava, eu me lembrei desse texto de 1 Coríntios 14, 26, que instrui o ajuntamento da igreja. Quando vos reunis, cada um tem salmo, outro doutrina, revelação, outra língua e interpretação. Seja tudo feito para edificação. Você tem o Espírito Santo de Deus, né? Nós vamos até amanhã, vamos ouvir um pouco sobre isso, mas nós não precisamos ouvir uma pregação para lembrar disso, certo? O que a gente não pode é ser preguiçoso, porque às vezes nós somos, não é? Eu vi o Ricardo usando a palavra aqui, procrastinação. Existe procrastinação e existe preguiça, não é assim? Às vezes a palavra hoje em dia está melhor, está procrastinação, mas às vezes é preguiça mesmo, né? Nós não queremos fazer. Nós temos sido, como igreja, na nossa história, um povo de uma espiritualidade preguiçosa, infelizmente. E a espiritualidade preguiçosa é uma expressão que eu uso para definir, às vezes, falta de fervor, não é? E a Bíblia fala para no seu zelo não ser remisso, não economiza no zelo, seja fervoroso de espírito para servir o Senhor. Vamos decidir sobre isso, para a gente poder cumprir um pouquinho mais da palavra que César acabou de trazer, nas próximas reuniões, amanhã e nos outros dias? Amém? Na prática, o que faz? O que me diz respeito? Amanhã, ou talvez ainda hoje, né? Não terminamos ainda, vamos ter a ceia agora. O que me diz respeito? Pergunte isso para si mesmo. Responda de maneira simples. Venha com seu coração disposto a Deus para ser usado por Ele. E uma dessas coisas que está escrita aqui: salmo, doutrina, revelação, interpretação. A lista do apóstolo aqui, ela não está completa, não é uma lista acabada. No final das contas, você tem que vir para o ajuntamento da igreja pensando: eu vou estar disponível ao Espírito Santo e atento. Não vou ser uma pessoa que assiste. Eu não vou estar ali para entreter-me. Eu estou ali para abençoar e para edificar. Amém? Vai orar sobre isso? Na hora agora, então. Abaixa sua cabeça e ora. Fala: meu Deus, eu me disponho ao Espírito do Senhor. Me disponho ao teu Espírito para ser útil nas tuas mãos nesses próximos dias, nos ajuntamentos da igreja. Me disponho, me concede dons espirituais e me dá ousadia para manifestá-los em favor do corpo de Cristo. Amém? Amém. Pede a Deus uma experiência com o sobrenatural em ser usado por Ele.
nesses próximos 3 dias. Amém? Depois conta. Depois você vai ter o que compartilhar. Vamos abrir, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Irmãos, então, essa prática que a gente tem de comer o pão e beber o cálice, ou beber um pouco de suco de uva ou de vinho, fruto da videira, é uma prática que começa na última ceia, né, que Jesus estabelece, e que é feita pelo apóstolo Paulo aqui de maneira mais, vamos dizer, mais didática. Eu recebi do Senhor que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então, aquele momento de Jesus, Paulo está nos dando o ensino de que ficou instituído esse momento no meio do povo de Deus. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, então agora é Paulo, né? Paulo primeiro faz uma citação das palavras de Jesus, e agora ele faz uma aplicação disso para a gente viver. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Estão entendendo? Eu gosto de que tomemos a ceia do Senhor no primeiro dia do retiro. Às vezes a gente toma no último dia, mas eu prefiro que seja no primeiro. Por quê? Porque a ceia do Senhor, ela presta um serviço importante à nossa consciência, concorda comigo? Mas antes de falar nisso, o apóstolo está dizendo: vocês vão lembrar, naquele momento, da obra de Cristo. Nada gera fé, tanta fé no nosso coração, e isso é importante para o dia de hoje, quanto entendermos, meditarmos na obra de Cristo. Sim? Cristo morreu pelos nossos pecados. Você sabe onde está escrito um pouco mais, de uma forma mais extensa sobre a obra de Cristo? No livro de Romanos. O livro de Romanos é interessante porque ele começa falando que todos os homens são pecadores, tanto os judeus quanto os gentios, estão no mesmo nível, estão separados de Deus. Ele vai dizer isso em Romanos capítulo 3, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está dizendo assim: olha, o pecado fez com que a presença de Deus saísse do homem, e ele se tornou apenas homem, sem vida. Depois, ele vai dizer que esta salvação foi pela fé, em todos os tempos. No capítulo 4 ele fala isso usando o exemplo de Abraão e usando o exemplo de Davi. Ele fala que Abraão foi justificado pela fé antes que existisse lei, e Davi foi justificado pela fé depois que houve lei. Em Abraão ele fala, Abraão foi imputado à justiça, certo? E depois Davi ele fala, bem-aventurado é o homem que é, vamos dizer, perdoado por Deus, independente das suas obras. Ele vai falar então que a justificação é pela fé, e aí o capítulo 5 ele começa a fazer uma conclusão: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
E ele fala no capítulo 5 sobre justificação, e no capítulo 6 ele fala de santificação. Esta é a obra de Cristo. Uma obra que inclui perdão e que inclui santificação. Justificação. Estou falando isso para a gente meditar um pouquinho na obra de Cristo, não é? Quando vou comer o pão e beber o cálice, nós não precisamos meditar na obra de Cristo, na morte de Jesus Cristo. Então a gente deve entender que o homem perdido, eu e você, estávamos perdidos e com um problema insuperável. O pecado trouxe 3 consequências e a salvação precisava resolvê-las. O pecado trouxe ao homem o quê? Morte espiritual, separação de Deus. O pecado trouxe morte física e o pecado tornou o homem escravo do pecado. Ou seja, condenação, escravidão e morte física. A salvação tinha que resolver esses 3 problemas que o pecado trouxe à raça humana, certo? A morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, ou a obra de Cristo, na qual nós precisamos meditar hoje, enquanto comemos o pão e bebemos o cálice, resolveu isso tudo. Como que resolveu o problema da condenação? Condenação é, eu estou banido da presença de Deus. Eu já nasci numa raça caída. Eu nasci num barco furado, afundando. Como que isso se resolve? O capítulo 5 de Romanos vai falar sobre justificação. O que é justificação? É Deus declarar um pecador justo, não porque ele tenha pago a sua dívida, mas porque Cristo pagou a dívida dele. A morte de Cristo é a solução de Deus para a nossa condenação. Ou seja, chegamos arrependidos diante de Deus e pedimos a Deus perdão dos nossos pecados. Você sabia que Deus não pode perdoar por decreto? Deus não perdoa o homem por decreto. Ele estava impedido de perdoar, mesmo se quisesse, porque se ele perdoasse o homem, apenas porque ele tivesse o desejo de fazê-lo, ele contrariaria a sua lei. Então, ele só perdoa porque ele pode perdoar, e ele só pode perdoar porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele só pode nos perdoar, por quê? Porque, como diz o apóstolo Paulo, era Deus que estava naquela cruz, porque os céus estavam ali representados e o homem também estava ali representado. Precisava que fosse Deus, mas não podia ser Deus. Precisava que fosse homem, mas não podia ser homem. O mistério da redenção está no fato de que Deus se fez homem. Nunca pecou. Precisava ser um homem justo, mas não podia ser homem apenas. Ele precisava representar a parte ofendida. Ele precisava entrar dentro do poço para salvar quem tinha caído lá. Deus se fez homem. A sabedoria de Deus revelada no Evangelho está aí. Satanás não compreendeu a sabedoria de Deus. Por quê? Porque certamente quando Cristo estava morrendo, o inferno estava fazendo festa.
Sabia disso? Jesus chamou aquilo, agora é vossa hora e o poder das trevas. Só que o diabo foi cegado. Ele não sabia que a redenção, a salvação se cumpriria naquele momento. O inimigo não sabia, nem os homens sabiam, só Deus sabia. Por isso que a palavra de Deus fala essa sabedoria de Deus revelada no Evangelho. Foi oculto para todo mundo. Quando Jesus morreu e chega à mansão dos mortos, parece que o Satanás e os seus anjos descobriu o que tinha acontecido. E Jesus ressuscita com as chaves da morte e do inferno. E pôde dizer: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A redenção é eficaz. Se Deus perdoasse um homem sem o sacrifício de Cristo, ele não teria respeito nem dos anjos e nem dos demônios, porque ele estaria contrariando a sua palavra. Mas hoje, um pecador chega diante de Deus e pede perdão, o pior dos pecadores, e o inferno abaixa a cabeça, e todo o inferno diz, e os céus dizem: é justo que seja perdoado, não porque mereça alguma coisa, mas por causa daquele que pagou o preço do pecado. Essa é a redenção na pessoa de Jesus Cristo, e que tem que encher o nosso coração de gratidão quando nós comemos o pão e bebemos o cálice. O perdão é eficaz, está consumado mesmo. Qualquer ímpio, qualquer pecador que se arrependa pode ter perdão. Antes não, podia se arrepender, podia chorar, Deus não podia perdoar. Mas o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Essa é a notícia que nós sabemos, amém? O sangue de Cristo, a vida de Cristo dada, é a provisão de Deus para o nosso passado. Então, o primeiro problema foi resolvido com a morte de Cristo, que era o quê? A condenação. No céu eu não seria aceito, agora eu sou, amém? A palavra dá nome de justificação para isso. Agora, Deus não nos perdoa do nosso passado para nós continuarmos pecadores no presente. A obra não apenas tinha que dar perdão ao pecador, mas tinha que dar a ele libertação do poder de pecado, amém? Ela foi perfeita. Romanos capítulo 6 nos ensina sobre isso. 6:1 mesmo. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja graça abundante? Volta um pouquinho ali, o capítulo 5, os versículos anteriores, mais um pouquinho, aqui, o 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por causa dessa afirmação é que tem o início do que a gente conhece como capítulo 6, pode prosseguir. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Pois ele tinha falado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso essa pergunta, entenderam? Vamos permanecer no pecado para que a graça chegue à sua plenitude? A resposta é, em hipótese alguma, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? A palavra ignorais, ela é importante aqui, gente. Irmãos, nós precisamos entender que a redenção, que somos batizados em Cristo, e esse batismo produz perdão
e libertação. Amém? E Paulo está dizendo: vocês ignoram que o batismo de vocês trazia recursos para resolver a vida de vocês enquanto vocês estiverem nessa peregrinação? E aí ele começa a explicar. A palavra ignorais eu disse que é importante porque, de fato, alguém pode ter luz sobre o perdão e não ter luz sobre a libertação. E é necessário saber essas coisas para o quê? Para que você tenha fé. Amém? Porque alguém que sabe do fato da morte de Cristo e não tem fé para se sujeitar a Cristo, essa morte não tem poder de perdoar os seus pecados. Tanto que é assim, eu conheci a história de Jesus desde do meu 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas tive uma experiência com Cristo aos 15 anos de idade. Cristo não tinha morrido antes por toda a humanidade? Tinha. Ele perdoa toda a humanidade? Não. Ele perdoa quem se sujeita com fé àquela morte, porque dá uma experiência pessoal, individual. Nós podemos ter experiência com Cristo, de termos sido perdoados, e podemos lutar no processo da santificação, se não entendermos o que está escrito aqui. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O apóstolo vai usando a experiência da morte de Cristo como uma figura de nosso batismo e de nossa libertação dos pecados. O versículo 6 é muitíssimo importante, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. É assim, gente. O pecado, ele se estabeleceu como algo no corpo do ser humano, desde o seu nascimento. A gente gostaria que não fosse assim, mas a Bíblia fala, e a minha experiência e a sua comprova, não é verdade? O pecado habita em nosso corpo mortal. Então, se nós nos convertemos a Cristo e somos batizados, gostaríamos de uma notícia diferente, de que não seríamos mais tentados daquele momento em diante. Seria melhor assim. A única forma disso acontecer é que, se no momento do batismo, o irmão que te batizou segurasse você debaixo da água um pouco mais, e segurasse você ali uns 5 a 10 minutos, aí possivelmente você ia ficar livre da habitação do pecado, porque você ia morrer fisicamente. Aparentemente não aconteceu isso com você, você está aqui e continua sendo tentado. A má notícia então é que a nossa carne, ela não foi aniquilada, o pecado não foi aniquilado quando nós fomos perdoados por Deus. Essa é a má notícia. A boa notícia é: somos libertos do poder do pecado depois que nos convertemos a Cristo. Então é assim, somos tentados, somos, mas agora somos livres. É igual o soldado que estava lutando e foi feito prisioneiro e jogado dentro da cela. O inimigo o fez prisioneiro,
colocou roupa de preso nele, tirou as armas e jogou ele dentro da cela. Esse cara pode fazer alguma coisa, além de se debater nas grades daquela cela? Não pode. Mas, se o exército da sua pátria invadir aquele lugar e o resgatar dali, tira ele da cela, põe a farda e dá a arma na mão. O inimigo deixa de existir porque agora ele está livre? Não. O inimigo continua existindo, mas agora ele é um homem livre, e como livre ele pode lutar. Amém? Foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado, ou o poder do pecado, seja desfeito. O pecado não foi destruído, mas o poder dele sim. Amém? Vamos adiante. Volta um pouquinho. No versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado, ou liberto do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Aqui ele está usando a figura da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, para dizer que, agora que Cristo ressuscitou, a morte já não tem mais poder sobre ele. Agora que nós estamos em Cristo, o pecado já não tem poder sobre nós. Pois quanto ter morrido uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Essa é a aplicação na nossa vida, que eu acabei de falar. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Algo sobre esse versículo que para mim foi muito importante. Eu lembro que li isso aqui quando eu tinha meus 16, 17 anos. E o autor de um livro que eu li sobre Romanos 6, diz assim: mãos mortas não pecam, olhos mortos não pecam, ouvidos mortos não pecam. Se um homem era alcoólatra e que vivia caído pelas ruas, subjugado pelo poder do álcool, se alguém oferecer para ele um copo de cachaça, ele não resiste. Por quê? Porque é dominado por aquilo. Esse mesmo homem, vamos chamar ele de José. O José morreu, está no caixão, no meio de uma sala. Os amigos de Gole chegam lá para dar a última despedida para ele, e chegam com garrafa de uísque, com garrafa de cachaça, que ele do dia anterior não resistiria, e chega e fala: José, toma mais um gole antes de você ser sepultado. Está aqui a pinga que você gostava. O outro vai: aquele uísque que você gostava. O que o José faz com essa cachaça? Não faz nada. Por quê? Porque a cachaça não tem poder sobre um corpo de um homem morto. O texto está dizendo: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Isso é fé. E depois eu vou fazer a outra aplicação, que é mais legal fazer no final. Mas, se você pega o verso 6, que começa com a palavra sabendo isso, é importante que você saiba, e saiba o quê? Assim como você soube que a morte de Cristo te traz perdão, você precisa saber que não é a morte de Cristo que te traz libertação, mas é a vida de Cristo que te traz libertação. Amém? Cristo morreu há 2000 anos atrás, eu creio nisso. Isso produz paz e perdão. Mas eu sei que Cristo ressuscitou e habita em mim, e isso traz libertação hoje. Amém? Eu sei, agora eu creio. E o que mais vai expressar fé é o versículo 11:
considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Amém? Se eu creio nisso, isso vai produzir, vai ser possível, que está no versículo 12. Não reine, aqui é conclusivo. Se é assim, e você crê, e se oferece, considero-me morto para o pecado, se é assim, vai acontecer o versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que você obedeça às suas paixões, nem ofereça cada um membro do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas o que? Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Eu posso me oferecer agora como cada um dos meus membros como instrumentos de santificação. Amém? O que torna isso possível? Ele habita em mim agora. Estou crucificado com Cristo. Romanos, versículo 6. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Deus não nos deu um cheque sem fundo. Irmãos, a frase que eu gosto, quando junto os dois capítulos, Romanos 5 e 6, Romanos 5, é a fé que justifica. Romanos 6, é a fé que santifica. A fé que justifica é a fé que santifica. Amém? A fé que traz perdão é a fé que traz libertação. É a fé na plena obra de Cristo. Amém? Podemos continuar agora falando sobre a ceia, amém? Porque era para... O apóstolo não fala? Volta lá no capítulo 11 de 1 Coríntios. Não fala que é para você pensar e meditar na obra de Cristo? Por isso que falei essas coisas, irmãos, para que o Espírito Santo enriqueça nossos corações com gratidão, quando comermos o pão e bebermos o cálice. 11, você está no capítulo 11, a partir do 23. Eu estou confiando com a Bíblia sua aí, Bruno. Um pouco adiante. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Agora vamos à admoestação. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer o pão e beber o cálice indignamente, meus irmãos? Irmãos, apesar de tudo que falamos em Romanos 5 e 6, de que a obra de Cristo é perfeita, ela traz perdão e libertação, não nos torna santos, naquele modelo do pessoal que tem falado daí, do que tem chamado de hipergraça, ou seja, Deus vê você puro em Jesus Cristo. Não importa o que você estiver fazendo, você creu no perdão de Cristo, você está perdoado dos pecados passados, presentes e futuros, e tudo que você é somente em Cristo.
E a aplicação é muito infeliz que você faz logo depois disso, que você pode viver de qualquer jeito, porque Deus de antemão já perdoou os seus pecados. Isso é uma abominação. Aqui está falando justamente isso, que uma pessoa pode estar indigna, e uma pessoa é indigna quando não está na luz. É importante que a gente entenda que ninguém deixa de ser filho de Deus se pecar. Se é um filho de Deus, deixa de ser filho de Deus porque pecou? Não, você deixa de ser santo. Mas o verdadeiro filho de Deus não se conforma com essa condição. Está escrito, 1 João capítulo 3, versículo 9: todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O sinal de quem é nascido de Deus é que não consegue viver no pecado. E alguém que pecou e tem o Espírito Santo e temporariamente está indigno de comer o pão e beber o cálice, o que ele precisa fazer? Ele precisa andar na luz. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então é importante que você confesse o seu pecado, se arrependa, confesse o seu pecado, abandone-o. Então, para você o que? Não tomar, por isso que Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós entendemos, irmãos, que quem come e bebe sem discernir o corpo é quem não entende que o pecado dele interfere no corpo de Cristo. Você não é um ser sozinho, separado, você está num corpo, e nós temos contas a prestar ao corpo de Cristo. Por isso está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Confessar é falar ao corpo de Cristo. Amém? Então é muito importante que a obra de Cristo tenha eficácia na sua vida, caso você se encontre indigno hoje de tomar a ceia. E nós estamos tomando a ceia hoje, nesse primeiro dia, justamente porque queremos que ela seja eficaz para produzir perdão, amém? Para produzir a restauração de relacionamentos, caso você esteja amargurado contra alguém. Às vezes o seu pecado é contra pessoas, às vezes é contra Deus, às vezes é contra alguém. Abre o seu coração. Se é necessário abrir o coração para aquela pessoa, abre o seu coração. Vamos limpar os nossos corações, irmãos, para que o Espírito de Deus possa fluir e escorrer livremente por meio de todos nós. Somos um nisso? Ou você apagou a Bíblia, irmão? Eu confiei na sua Bíblia, Arthur. Eis a razão porque muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então a ceia do Senhor nem sempre pode ser uma bênção. Tomá-la indignamente tem riscos. Está escrito aqui: eis a razão porque há entre vós fracos, doentes e não poucos que dormem. A gente vê Atos 5, Ananias e Safira morreram por uma ação sobrenatural de Deus, instantânea, diante de uma multidão de pessoas, não foi? Mas Paulo está dizendo que aquilo não foi algo isolado. Ele está falando aqui que tinha gente morrendo no meio da igreja, porque estavam tomando a ceia do Senhor indignamente. Desnecessário. A pessoa estava ficando fraca, eu acho que fraca fisicamente, fraca, doente, e morria. Vamos aplicar isso na nossa vida? Vamos? E vamos comer o pão e beber o cálice? Vamos ficar de pé?
Que a obra de Cristo seja plena na vida de todos nós. Amém, irmãos? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se, agora, seja simples, não endureça o coração. Se tem algo a ser resolvido com a esposa, com o marido ou com algum irmão, você se dispõe completamente. Se a pessoa está aqui, você sabe que está aqui, vai, retrata com ela e até pode tomar a ceia do Senhor junto com ela. Vamos pisar na cabeça da serpente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não hesite em se humilhar se for necessário. Mas vamos ser humildes e vamos tomar a ceia do Senhor. Ninguém precisa ficar sem tomar a ceia do Senhor. Amém? Abaixe sua cabeça e ora um pouquinho. Sonda nossos corações ao Senhor nessa noite. Deus, purifica tua igreja e prepara-nos, ó Deus, para que nada obstrua os caminhos do teu Espírito entre nós, na nossa comunhão contigo e nem na comunhão uns com os outros. Enriquece-nos aqui, Senhor. Flui a tua graça neste momento. Graça do perdão, graça do quebrantamento, graça da humilhação, da confissão. Põe tua mão, Senhor, põe tua mão entre nós. Se Deus trouxe algo que precisa ser consertado na sua vida, se compromete diante de Deus. Talvez a pessoa não está aqui, ou imediatamente depois de comer o pão e beber o cálice, se a pessoa está aqui, você vai até ela, porque às vezes exige uma conversa um pouco mais longa, não sei. Mas se comprometa com Deus e não seja desonesto com Deus. Cumpra. Amém? Vamos precisar de ajuda aqui dos diáconos. Ou os irmãos vêm cá e pegam. Amém, irmãos? Todos que vão participar da ceia, que eu espero que sejam todos os irmãos, por favor, venha até aqui à frente, pegue o seu pão e o seu cálice, e o seu vinho e volta para o seu lugar. Espere uns pelos outros, conforme a palavra de Deus fala, que é para esperar uns pelos outros.